Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Pó de Pedra Podcast aqui com a gente. Você já sabe, falar de pedra ficou mais leve. É sempre um prazer para nós saber que você está aí do outro lado. De repente está em casa, já com a TV ligada ali, ou está espelhando o celular na TV, ou está assistindo a gente numa viagem aí, ou está no saguão de um aeroporto ou de um hotel, está em translado. O importante é que você está aí do outro lado, dando um pequeno espaço da sua vida aí, do seu tempo, do seu time, da sua atenção para o Pó de Pedra, que chegou com tudo, chegou chegando. Eu já estava com saudade de fazer o Pó de Pedra jurídico, depois da gente receber aqui várias personalidades, vários atores do mercado de direito. A gente já trouxe aqui presidente de Ministério Público, trouxemos advogados de várias áreas e sempre com aquela vontade de criar um conteúdo que vai agregar valor à sua vida, vai agregar um conhecimento, vai trazer um papo elucidativo, umas orientações, você vai consultar, pô, que legal, eu não sabia desse tema, eu não acompanhava isso. São vários temas aqui, sempre trazendo juristas e atores da área do direito. E hoje nós estamos trazendo aqui uma das mais belas advogadas que já sentou nessa cadeira aqui. A mulher bonita pessoalmente e uma baita de uma profissional extremamente qualificada na área trabalhista, do lado patronal também, e conhece as leis trabalhistas como ninguém, se especializou nisso, tem muitos clientes importantes aqui na cidade. Ela é a doutora Roberta Zoboli, falei certo? Exatamente. Eu sabia que era Zoboli alguma coisa, né? A Roberta, eu ia falhar no Roberta, que eu nem anotei aqui. Ela é advogada trabalhista, cuida aí da área do direito de várias empresas, se debruçou sobre o tema, né? Importante falar de trabalho, né? Exatamente. Nesse mundo cada vez mais diferente aí, as relações de trabalho estão cada vez mais sendo modificadas e a gente vai falar sobre a pejotização do mercado de trabalho. Você está preparado para isso? Você sabe o que é isso? Você sabe o que é ter um PJ? O que é ser um PJ? PJ é o quê, Orlandinho? Sabe o que é PJ? Claro, pessoa jurídica, virar empresa. Antigamente era CGC, né? Agora, é tô ligado. Eu sou agora das é antigas CNPJ. também, Brunão. Das antigas, man. Aquela empresa sua começou com CGC lá, não começou não? A ótica A nossa mais... empresa tem 41 anos. Então começou pronto, com CGC. CGC, brother, era CGC, não era CNPJ. Nossa não. empresa tem 2 funcionários que estão desde o começo com a gente. 40 anos de praça. 41. Esses dias eu fui lá, você viu, né? Botei um óculos lá, pô. Você é da cliente Eu nossa, fico esperando, porque eu fiz a cirurgia e não uso óculos mais. Você tem o quê? Miopia? Estigmatismo. Fica Astigmatismo. meio embaçado, né? Aí fica com esse ar elegante aí, ó. Doutora, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. E você que está em casa, se prepare aí, porque o pau vai quebrar aqui hoje. Nós vamos falar de direito. Eu não sei porque que eu não fiz direito, velho. É uma área que eu acho maneira, mas fui fazer outros negócios e tá tudo certo. Mas é bom ouvir o pessoal do direito, vocês são inteligentes. É muito difícil, Roberto, quando a gente traz aqui na bancada, a gente traz convidados de vários espectros, de várias áreas, e às vezes a gente traz umas pessoas mais travadas, que não conseguem evoluir o assunto muito bem, e a gente fica aqui se esforçando para poder sair alguma coisa. Agora, quando a gente traz advogado, pastor e político, meu irmão... Aí o papo rola solto. Então, é certeza que já deu certo. Bom, você que está em casa, curta, comente, compartilhe, interaja com esse conteúdo. 70% da galera que assiste o Pó de Pedra não segue o canal, velho. O próprio YouTube dá esse relatório pra gente, seguidores e não seguidores. Então, você que está assistindo o canal, siga a nossa página, é muito importante pro produtor de conteúdo, não é não, Orlandinho? Pô, faz o mínimo, né? Estamos aqui por vocês, galera. Bom, vamos pra cima, para aí. Mas é que eu tô vendo na TV, para rapidinho. Senta o dedo. Pó de Pedra, senta o dedo pra poder a gente ter você aqui mais vezes e receber você. Ativa o sininho também. Boa. Doutora Roberta Zoboli. Esse Zoboli é o quê? É italiano esse negócio? É italiano. Você tem desse cidadania, ascendência italiana? Isso. Já tirou sua cidadania? Não, ainda não. Teve uma época que foi moda, né? Agora já tá mais complicado, né? Já tem que ter tempo de residência lá na Europa. Eles já estão com algumas exigências nesse sentido. Você já foi lá? Não. Mas vontade quero de muito ir? conhecer. Qual região lá, sabe? Olha, eu gosto muito de Portugal, até porque eu sou Bragança também, né? Ah, então, Bragança Dom é outro lado. Pedro
e italiano. Fica português e italiano aí. Então, Doutora, gostaria de a conhecer senhora Portugal. consegue tirar a cidadania portuguesa. Nosso amigo Diogo França, especialista em genealogia. Opa! É o mestre ué, da tá gratidão. E você que é descendente de italiano aqui, esses pomeranos usada que fica aí em Santa Teresa e em tal, Santa Isabel, esses, né? Como é que é aqueles Os municípios aí? pomeranos são descendentes mais Alemão né? também, mais eu tô alemão. falando, os alemãos, os Isso, italianos, isso. todo mundo aí. O Diogo França é um parceiro nosso aqui. Ele monta a sua árvore genealógica. Esse dia ele pediu, Bruno, me dá o nome dos seus avôs aí e tal, pra eu montar a sua árvore. Aí paramos no. Interessante. É muito legal Coisa mesmo. te passa, ele te monta tudinho, aí você pega o documento, vai lá rapidinho, mata isso. Ele agiliza Interessante. a documentação justamente para a comunidade portuguesa. Muito Ah, é? interessante. Que é o meu caso. Pois ele é. vai tirar o meu Tá lá. vendo? Rapaz, eu fui saber que eu fico usando o Bruno Ramos, né? Porque eu acho muito longo falar Bruno de Abreu Ramos, que é o meu Aham. nome completo. E o Abreu, na verdade, eu não gosto muito da sonoridade do Abreu, não. Eu acho o Abreu meio breu, assim, meio breu. Mas tem gente que acha lindo o Abreu. Mas por que você não usa o Abreu? O Abreu é tão bonito. Eu falei, você acha? Eu acho o Ramos mais bonitinho. Agora o Abreu é meio breu. Mas eu fiquei sabendo com um amigo meu que é Abreu, de Belo Horizonte, que na verdade os Abreus são descendentes da comunidade judaica. São judeus que foram para Hebreus? Será que são os hebreus? são os hebreus que viraram judeus, que viraram israelita. Tudo é mesmo pessoal, porque esse monte de nome diferente. E aí essa galera se estabeleceu uma comunidade ali na Ibero, né? Na Ibéria ali, que compõe Portugal e Espanha. E a galera estava sofrendo perseguição e inventou os nomes esses nomes que tem a ver com tudo que tem a ver com vegetal, né? Oliveira, né? Aham. O próprio Ramos, e tem outros nomes aí que tá me fugindo agora. Tudo que tem a ver com planta, Lima, tudo que tem a ver com planta tem a ver com a ascendência judaica que foram lá e usaram esse sobrenome para se esconder. Então, tem o Ramos Oliveira, tem o Pera, tem o Lima, tudo que tem a ver com fruta tem a ver com essa galera. Você sabia dessa curiosidade? Acabei de aprender. Então pronto. Então aqui o Pó de Pedra também é cultura, meu chapa. Boa, Tá professor. Diogo França aqui ia se amarrar, ele sabe disso mais do que eu. Diogo França é o mestre da gratidão. Como é que é? Gratidão total, Gratidão, pai. Roberta, e aí? Fala um pouquinho sobre a sua trajetória. Como é que você entrou nesse universo aí Bom, do Bruno, direito? já tem 22 anos na advocacia. E desses 22, aproximadamente 8 focados mesmo no direito do trabalho. E minha família passou por uma diversidade trabalhista, né? Meu pai tinha uma empresa, não conseguiu administrar, quebrou, fechou. E sempre ele me dizer que no Brasil, quem é empregado é que tem direito. Isso ficou muito marcado em mim. E por isso eu decidi mudar um pouco o rumo dessa história, né? A vingança do empresário. Aí eu passei a estudar, a interpretar e ver a possibilidade dessa legislação focada do lado do empresário. Será que ele realmente não tem direito nenhum? Eu tô feliz demais de receber você aqui, porque eu sou um cara que eu tenho muita dificuldade em dialogar com um advogado que é da parte do trabalhador. Muito embora, meu amigo advogado da parte do trabalhador, você é bem-vindo aqui, a gente pode trazer aqui. Sim. Mas eu tenho essa sensação também de que o empresário já entra derrotado no plenário lá. E eu fico vendo assim, quando o cara tá errado, quando a empresa tá errada, por exemplo, a empresa não depositou o fundo de garantia do cara, a empresa sabotou o cara, aconteceu algo grave ali dentro da empresa, tipo assim, desvio de função, o cara foi contratado para ser, né, uma coisa e chega lá, bota em outra, tem o tal do insalubridade que não é paga, ou tem um assédio moral. Cara, eu sou favor empregado, meu irmão. Uhum. Eu acho que o empregado é sim o lado mais fraco do negócio, né? Daquela mega estrutura, aquele empresário que tá ganhando dinheiro pra caramba. Agora, quando parte do cara, meu irmão,
que combina o negócio com o cara, que se submete àquele negócio. Se 10 anos ele não me deu vale transporte. Meu irmão, mas você combinou, você recebeu o dinheiro lá pra gasolina, aí depois você vai e vira contra o cara. São vários, né? Eu tô dando um exemplo aqui. O cara, sabe, o cara tolera você. Rapaz, eu tenho uma revolta tão grande, mas tão grande, que se eu pudesse, eu não vou completar. Mas é justamente, Bruno, falando sobre isso. A gente vem de uma CLT totalmente fora da nossa realidade hoje, né? A nossa CLT hoje é uma CLT que ela não acompanhou a modernidade dos contratos de trabalho, como as relações de trabalho vêm se modificando com o tempo. E aí, o nosso empresário, o líder, o gestor da empresa, ele ainda confia muito na palavra. Eu estou falando de uma realidade, né? Ele contrata e combina com você e o que ele disse para ele tá dito é uma verdade. Aí vem o empregado que às vezes já vai a gente fala que tem alguns que são reclamantes de carteirinha, né? Ele já sabe o macete, ele já sabe o que a empresa está fazendo, que não diz muito com a realidade ou o que a lei realmente fala. E aí se aproveita talvez de uma fragilidade de documentos que a empresa não apresentou, ou da falta de informação do empresário, porque o empresário, ele tem que saber de tudo? Não. Às vezes ele não consegue ter acesso a essas informações e aí contrata de uma forma frágil, de uma forma em que ele não tem respaldo para fazer aquele contrato realmente se manter numa justiça do trabalho. E aí é que começam os buracos para encontrar os oportunistas, que eu costumo chamar. A gente ainda tem uma geração de trabalhador, Bruno, que honra o que combina. Tá? Eu quero deixar isso claro para você. A gente ainda tem uma geração... Não, eu não tenho dúvida disso. Eu sou patrão, eu tenho pessoas maravilhosas que trabalham comigo. Jamais eu vou me levantar contra pessoas boas. Exatamente. A gente tem hoje uma geração de trabalho que ainda honra o que foi combinado. O que foi dito, está dito e vai ser combinado e vai ser mantido. Agora, nós temos também uma geração nova que vem chegando, especialmente a geração Z, que chega e fala, olha, tá combinado? Aonde está escrito que eu tenho que fazer isso? Não está escrito? Então não vou fazer. Então não está combinado, não me peça para ficar depois do horário, não conte comigo fora do horário de trabalho. Então, como que o empresário lida com isso? A gente estava passando um momento de transição dessa mão de obra. E essa mão de obra, o empresário ele fica lá, mas com esse eu falo isso dá certo, com esse eu falo de outro, a mesma coisa não dá certo. Por quê? Porque a gente está passando por esse momento de transição. Então, as relações de trabalho têm ficado cada vez mais complexas, os direitos e os processos cada vez mais, existem alguns até incompreensíveis. Semana passada eu li uma notícia. Um trabalhador entrou na Justiça do Trabalho pedindo assédio moral, danos morais, porque no dia do aniversário dele, a empresa não cantou parabéns. Isso existe. Isso é Brasil. Entendeu? E aí, aonde está escrito que isso é obrigação da empresa? A gente vem também agora de uma cultura em que o empresário, ele tem que proporcionar felicidade para sua equipe. Mas e as obrigações? Onde ficam nesse contrato? E o tal do burnout? Inventaram o nome em francês, burnout. Pois é. O que é burnout? É qualquer coisa que você fala que você tem. Você virou burnout. Eu não tô afim de trabalhar, é burnout. É, Brasil! É a doutora Roberta Zoppo. Agora vamos falar um negócio aqui grave. É uma pergunta, pode ser retórica ou não, você pode responder se você quiser. É polêmica, mas é uma pergunta para você refletir. Também não tem uma proporção dessas causas trabalhistas aí que não é fruto do negócio jurídico do trabalho? Não tem uma brechinha? Pô, tem uma causa aqui, porque às vezes também tem um detalhe, cara. Você termina uma relação com um cara de boa, te paguei, tá tudo certo? Assina aqui, tá tudo bem? Não, tá tudo certo, obrigado pela oportunidade. Aí o cara vai pra casa. Aí chega em casa o parente lá. Pera lá, você só recebeu isso aqui?
Mas aquele dia que você ficou, aquelas horas que você ficava, não sei o que, babá, tá errado isso aqui. Aí o cara começa a olhar, aí ele vê que ele tá desempregado, ele olha que o dinheirinho dele tá acabando. Rapaz, é verdade. Sei lá que você é bobo, rapaz. Aí vai no advogado. Aí chega lá no advogado, o cara pega aquele papel, bota um óculos maneiro assim, olha, marca o horário. Meu amigo, isso aqui é um problema. Isso aqui, você pode ganhar isso aqui. Aí bota 200 mil coisas pro cara. Entra com o processo, dá 200 mil. Aí tipo assim, a conta seria 5 pau, você pagou 3 ou você pagou 4 e acertou com o cara. Aí o cara vai pra casa, a família bota a caraminhola na cabeça do cara e o advogado bota a caraminhola na cabeça do cara e aquilo vira um samba do crioulo doido. E esse cara entra na justiça, cheio de revolta contra você. Isso não acontece também? Não existe isso? Olha, Bruno, é até difícil a gente dizer, né? Provar que isso acontece. Mas assim, hoje a gente tem uma ferramenta de trabalho que é o celular. Se você entrar na rede social, você vai encontrar milhares de advogados trabalhistas focados em reclamantes, passando informação e colocando essas caraminholas aí na cabeça das pessoas. Você ficou mais 10 minutos no seu serviço? Saiba que você pode recorrer à sua remuneração. Exatamente. Aí vai. Entre aqui, clique aqui no link e Exatamente. vamos avaliar o seu caso. Aí então hoje, até pelo fato da Justiça do Trabalho estar muito informatizada, né, uma das pioneiras aqui no Brasil nesse sentido. A do Espírito Santo? Não. No Brasil todo, o Brasil, hoje o TRT, né, a Justiça do Trabalho, ela está 100% informatizada. Nós trouxemos o presidente aqui da Justiça do Trabalho. Quem foi o cara? Procurador-Geral. É o Tonon? Como é que é o nome dele? O cara fera aí, falou bastante coisa, falou sobre a escala 6x1. Então, você acha o nome dele e me fala. E aí, esse fácil acesso, Bruno, à informação, ao advogado. O advogado reclamante, ele não cobra no início, ele só cobra em cima do que ele recebe. 70%, meu irmão. Deu 10 pau, é 7 pro advogado e 3 pro você. Tô dando um exemplo, tá? Não é bem assim, não. Tô brincando, gente. Eu tô brincando. Tem que se explicar também, senão eu vou ser processado. Prova que nós recebemos CD. Não, bicho. É uma alegoria. Stanislau Talon. Eu tô usando figuras de linguagem, metáforas. E aí, como ele não tem risco, né? Qual o risco do trabalhador? Ele não tem... Hoje, se ele comprova que ele não tem condições de pagar as despesas de um processo, ele não paga as custas. O advogado entra no risco. Então, assim, é uma loteria. E aí a empresa fica cada vez mais vulnerável nessa situação. Mas é essa mentalidade que o empresário precisa ter, Bruno. E aí eu volto só um pouquinho na minha história. Como meu pai passou por uma situação difícil nesse sentido, eu falei, o que o empresário precisa fazer para ele não ficar à mercê desse tipo de situação? Desse negócio, desse balcão, desse leilão, igual a gente estava conversando, né? Ele precisa se documentar. Hoje a relação de trabalho não é mais aquela relação da década passada, onde você fala assim, ó, começa aí, eu vou assinar, eu vou fazer não sei o quê. Isso não rola mais. Seja na pejotização, seja na CLT, o contrato precisa ser escrito. E ele precisa estar formalizado com tudo o que foi combinado. Seja certo ou errado, diante da legislação, o que foi combinado tem que estar escrito. Aquilo ali já é um pressuposto de prova no processo. Se o empregado assina no início da contratação, ele consentiu com aquele modelo de negócio ali. E aí? Esse é até um dos temas que a gente pode conversar, que é sobre a pejotização. Né? Não, nós vamos chegar nele agora, já estamos... Mas eu quero te abordar aqui uma coisa, é o seguinte, como é que o empresário, mesmo em casos em que está certo, às vezes ele mesmo cercado de toda a documentação, ele tem que pensar em tomar uma atitude. Eu passei por uma situação XYZ, eu não vou jamais citar, expor ninguém Sim. aqui, mas um funcionário, uma determinada situação, nós pegamos com provas robustas que estávamos sendo roubados. Que provas robustas são essas? Uma câmera bem assim em cima, pegando uma pessoa, escondendo a mercadoria e tinha
o motoboy, a pessoa que tinha recebido o dinheiro, uma conta que foi depositada na conta pessoal do cara. Tinha todo o cliente que sabia do que tinha acontecido. Uhum. Eu tinha todas as provas, a testemunha da cliente, o testemunho do transportador, a filmagem, né? E aí, eu tinha todos os elementos nas mãos para dar justa causa nessa pessoa. E mais do que isso, registrar um boletim de ocorrência, né, Por furto. por furto em flagrante, porque a pessoa estava lá e eu tinha as imagens daquele furto que ela estava fazendo, praticando. E aí, cara, eu tenho minha advogada, doutora Isabelle e tudo mais, queridona, que cuida das minhas coisas. Na verdade, nem foi ela que deu essa orientação. Ou deu, não me lembro. Mas sabe o que eu preferi fazer? Chamei a pessoa assim, ó, Orlandinho. Só falar, Orlandinho, eu ajeito. O pessoal de casa aqui já tá acostumado. Orlandinho gosta que o microfone fica assim. Eu não gosto desses Fica bem melhor aqui, negócios... pra galera ouvir em casa. Boa, tá me ouvindo bem aí, galera? Bom, eu tinha a opção, doutora, de tomar essa providência drástica, de dar justa causa e expor a pessoa e tal, como aconteceu recentemente aqui em Cachoeiro, né? Sim. Uma pessoa X da empresa, até acho que de Granito, se eu não me engano, foi pega, pessoa de confiança do financeiro do cara, tinha, eu acho que milhões, desviou, chegou a 1 milhão, não sei, muito dinheiro. E foi capa de jornal, né? Sim, uma notícia pública, né? Sabe o que eu preferi fazer? Chamei a pessoa na minha sala, falei, pessoa, ser humano, homem ou mulher, não importa, ou travesti, ou viado, o que você quiser falar. É o seguinte, nós temos uma opção simples para você. Ou você escreve de próprio punho que você está se desligando da empresa agora, né? Sem cumprir aviso, sem nada, e tá tudo bem, eu jamais vou te expor, e você segue a sua vida, e morreu esse assunto, e você esquece que eu existo. Ou se você preferir não fazer isso, vou registrar agora, exatamente agora, já liguei para a polícia, a gente deixei de sobreaviso, mando vir uma viatura aqui, te leva em flagrante, e você vamos fazer um boletim de ocorrência, vamos te dar justa causa. O que você prefere? Óbvio que ele pediu dispensa. A pessoa olhou para mim assim, ainda teve a cara de pau de falar assim, você pode me fazer um acordo, me mandar embora para eu receber meus direitos? Eu falei assim... Eu acredito. Pois é, eu falei, eu já te dei 2 opções, você vai ter que escolher uma das 2. O que você prefere? Aí puxou o caderno assim, a folha, escreveu. Aí você fala assim, por que eu fiz isso? Por que eu já não fui? Porque eu, com todas as provas, eu ainda corro o risco de cair na mão de um defensor lá que vai alegar assim, não, mas essa câmera aí não está ilustrando legal, ela estava guardando só a mercadoria para a própria empresa. Ela estava guardando naquela sacola individual particular dela para colocar o produto no lugar. Não, é porque o depósito tal, porque o Pix falhou. Aí vai entrar com um monte de defesa alegando que quem roubou não realmente roubou. Aí eu vou ficar ruim ainda com a opinião pública lá. Esse empresário opressor mandou a menina, o cara embora, o cidadão embora, que precisava trabalhar. E eu saí, aí todo mundo, nossa, que cara ruim, o cara mandou a pessoa embora, fez falsa acusação de roubo. Eu tô lascado, bicho. Aí eu falei, quer saber? Vamos resolver esse negócio aqui agora. Não é uma situação assim, a gente não tem um ornamento jurídico, doutora Roberta, que nos deixe em desvantagem, que deixa o empresário em desvantagem já na partida? Olha só, Bruno, a lei, ela é a mesma, tanto para o empresário quanto para o empregado. O problema é que a gente ainda tem uma visão da Justiça do Trabalho em que ela é extremamente protecionista. Depois da reforma trabalhista em 2017, a gente começa a ter uma mudança de mentalidade do próprio judiciário trabalhista, né? E com o nível de informação que esses empregados têm hoje, em livre acesso na rede social e tudo mais, até o juiz do trabalho sabe que ele tem o conhecimento para poder saber se o que ele está fazendo é certo ou errado.
Vai explodir uma bomba aí, pessoal. Atenção, brincadeira. Então, o que eu vejo? O empresário, ele, por exemplo, nesse caso em específico, vamos montar uma apuração de falta grave? Vamos documentar, registrar, pegar depoimento, colher provas e testemunhas, o próprio vídeo da gravação, e vamos levar isso, olha, se a empresa tolera esse tipo de comportamento, o que mais a empresa tem que aceitar? Eu acho que é uma disparidade, assim, é muito ruim, é muito difícil. O problema é que o empresário já chega na Justiça do Trabalho, Bruno, refém. Derrotado. Muito ruim. Eu costumo falar assim para os meus clientes: olha, eu não quero ver você cabisbaixo, eu não quero ver você com uma cara de triste ali sentado naquela mesa. Não é isso. Nós estamos ali para a gente resolver um problema e nós vamos tratar disso de forma igual. E às vezes, cara, eu fui empregado, né? A minha carreira profissional inteira, passei por grandes empresas, nunca dei trabalho para empresário nenhum. Já fui até... aguentei coisas assim que, né, poderia ter buscado meus direitos, o famoso buscar o direito, mas eu jamais botei um patrão na justiça, né? Já fui tentado por esses caras aí, que esses... Não tem o anjinho aqui, o diabinho? Não, rapaz, bota o cara na justiça, você tem direito, rapaz, é mais 20 mil na sua conta. Só que eu nunca mexi com isso. Agora... a questão não é nem o dinheiro em si, assim. É o dinheiro também, lógico, ninguém quer tomar prejuízo, mas tem um quê moral ali que você fala assim, cara, um cara que estava com você, que estava no seu dia a dia, que você confiava. O sentimento é de traição, Bruno. É muito triste. O sentimento é de traição, não tem outra palavra. O primeiro emprego que você dá para uma pessoa, a primeira oportunidade de trabalho, né? E depois esse cara se vira contra você. Eu passei por uma situação, foram pouquíssimas as que eu passei, até falei, foram duas que eu recebi, herdei de um terceiro, e outras duas isoladas, uma em cada uma. As duas foi um que estimulou a outra para fazer força, porque, né? E outras duas isoladas que eu passei. E, cara, isso aí qualquer empresário passa, tá? Isso hoje em dia não tem absolutamente nada. Mas uma pessoa que foi na minha casa pedir cesta básica e você tirar a pessoa do lixo e depois a pessoa, sabe, se voltar contra você. É muito ruim isso. É muito ruim. É um sentimento de impotência, né? Impotência e você perder a fé no ser humano. Agora, os grandes empresários, Bruno, como que eles pensam? Se eles pensassem nesses processos trabalhistas, eles não iriam empreender. Isso acaba desanimando. Claro, hoje eu não penso mais. Exatamente. Que aí vai. E outra coisa. Fica. Decide lá na justiça. O que o juiz determinar, se eu fiz alguma coisa de errado, vai ser pago da forma como a empresa puder. Aí já é outros 500. Tá? Ou que a situação leiloar lá para você. Exatamente. Né? Então, assim, eu vejo que hoje, como o empresário tem que estar focado na competitividade, ele tem que estar focado no mercado, no cliente, no produto. As pessoas têm que servir para auxiliar ele nesse processo. A partir do momento que a pessoa que trabalha com você é motivo de preocupação, é melhor que ela não esteja ali. Doutora Roberta, nessa longa história sua de advogada trabalhista, conta para nós aqui um caso que você se orgulhou de ter trabalhado, que você livrou o cara de um pipinão. Não precisa expor ninguém, óbvio, mas dá o desenho aí que você Bruno, trabalhou. Já teve alguns, assim, que eu tenho muito orgulho de ter trabalhado. Você fala assim, cara, isso aqui valeu uma casa, eu resolvi esse problema. A gente tem muitos processos, né? Especialmente quando a gente trata da área do mármore e granito, são os acidentes de trabalho. Né? Isso é sério. Acidentes de trabalho são processos altíssimos. Né? Geralmente o trabalhador, a família do trabalhador vitimado, ela entra na justiça e são processos que não ornam em valores menores do que 800, R$1 milhão, né? 800 mil. Barão? São muito altos os valores. E aí, é muito interessante quando a gente pega uma empresa que se organizou internamente para poder conseguir discutir isso na Justiça do Trabalho, né? Todos os processos
nenhuma relação, na verdade, acontece por culpa exclusiva de uma parte ou outra, né? A gente, óbvio, tem esses casos também, mas é muito importante a gente trazer para a justiça a contribuição do trabalhador. Nem todo acidente acontece por culpa exclusiva da empresa. Muitas vezes o trabalhador, por excesso de confiança, negligência, falta de atenção, desvio de produtividade, né? Aparelho celular já está comprovado que é um dos maiores indicadores de distração e causa de acidente de trabalho. Então, tudo isso, quando a gente consegue trazer para o processo judicial, nós advogados, a gente costuma falar a seguinte situação: existem 3 verdades. A que aconteceu, a do processo e a da outra parte. Entendi, perfeitamente. Quando a gente traz a verdade processual e essa verdade começa a gerar dúvida no juiz, opa, até onde ele contribuiu para esse acidente ou não? Ali o empresário começa a ganhar fôlego nesse processo. Então a gente tem alguns casos assim que me orgulham muito em situações Por que exemplo, nós... vamos falar do setor da pedra aqui, que é a nossa Sim. galerinha. Por exemplo, a pedra. Pô, o cara morreu ou foi lesionado lá, perdeu uma perna, teve uma amputação, qualquer consequência grave lá no processo. E na jornada de trabalho, ele estava trabalhando. Durante o horário. Aí você, como advogada da empresa, vai analisar o caso, é uma fatalidade, absolutamente ninguém quer que ninguém pereça durante a jornada trabalhista, porém, você... A primeira reação vai ser da família ou dos entes envolvidos ali, entrar na justiça contra a empresa porque ele morreu a serviço da empresa, nas dependências da empresa. Aí você vai olhar o caso, eu estou dando um exemplo totalmente hipotético aqui, sem base nenhuma, só para fazer uma alegoria. Aí você, como advogado, você vai falar, peraí, foi por falta de capacete o motivo, caiu um caco de pedra, afundou o crânio do cara, matou o cara. Mas a empresa tem... Aí você vai olhar lá, a empresa tem o profissional de segurança do trabalho que tem todos os registros das palestras, dos treinamentos e dos procedimentos. Mostra lá que às vezes o cara já foi advertido 1, 2 vezes, aqui, ó, a advertência dele, já mandamos ele usar capacete, aqui ó, dia tal ele foi advertido, dia tal ele foi advertido. No dia, a empresa ele estava com todos os demais equipamentos de segurança. Por que ele estava sem capacete? Quem autorizou ele estar sem capacete? Ele foi advertido e tal. Tem a imagem de segurança mostrando que ele tirou o capacete para coçar a bunda e tomou uma pedrada na cabeça e morreu. Você vai botar isso no processo, o juiz vai falar: ô, dona Maria, a senhora está querendo 1 milhão aqui, mas haja vista a data vênia e aqueles nomes que vocês usam lá, ele também arrancou o capacete da cabeça para coçar as costas, para não falar outra palavra de novo. Eles vão diminuir de 1 milhão para 500 pau isso aí, vão dividir esse bolo aí. A empresa vai pagar essa porrada aí, mas o cara também teve culpa. Foi muito fora do que eu falei. Exatamente isso. E aí começa, Bruno, essa preparação lá na contratação. Quando a empresa do mármore e granito contrata, ela tem que treinar. Ela tem que documentar esse treinamento. Aí você vai lá e pega. Vamos botar isso aqui, doutor. No dia tal ele foi contratado, ele passou pelo treinamento. Fez todos os treinamentos de admissão. E assinou a ficha aqui, as fichas de assinatura dele. Exatamente. Ele passou pelos treinamentos de uso de equipamento de proteção, ele passou pelos treinamentos se caso de altura, se caso de ponte rolante, do que mais for necessário. A empresa tem um profissional que cuida dessa área. A gente tem todas as fichas de entrega de equipamento de proteção assinadas pelo trabalhador. Olha aqui, foi entregue, era cobrado, olha as advertências. Nesse momento, tem a Bruno, CIPA, a CIPA todo ano. Exatamente. Nesse momento, Bruno, eu falo assim, começa a nascer a dúvida no coração do juiz. Ninguém quer morrer e ninguém quer matar um trabalhador. A morte de ninguém. Agora, existe uma negligência de quem foi, qual foi a contribuição do trabalhador para que esse fato acontecesse. É isso que a gente tem que analisar. Assim também como o juiz analisa e os advogados da família do empregado acusam 100% a empresa desse fato.
Mas olha, a empresa fez a parte dela. O que não dá, Bruno, é para a gente entender que o empregador, que o patrão tem que botar um guardião do lado de cada empresário e ficar o dia inteiro vigiando. Põe capacete, põe capacete, põe capacete. Isso não é admissível. O trabalhador tem que ter a consciência da responsabilidade dele nesse contrato de trabalho. E aí isso tudo tem que estar documentado. E aí a gente começa a falar de um contrato igual. A minha função qual é? Te entregar o equipamento, te treinar e cobrar que você use. E a sua é de usar. Muito bem. Bom, e aí, aí daqui da papamanga, né? E aí você conseguiu livrar uma empresa de uma pancadinha dessa aí? Foi Dá para falar em valores? Olha, o processo foi pedido R$1 milhão. E nós, até porque o dono da empresa quis auxiliar a família nesse momento difícil, e nós chegamos aí num acordo em torno de 200 mil, que foi o valor que a empresa tinha determinado para esse processo. Ou seja, até 200 mil nós paga, doutora? Exatamente. Daí para frente, entrega para Ministério do Trabalho, seu Lula e Previdência Social. O Lupe lá, aquele cara que, sob a gestão dele, teve os desvios dos velhinhos lá. Bom, polêmicas à parte, todo o governo Lula queridão aí, amo vocês, ó. Roberta Zovli, é o seguinte, aí, no meio de todo esse imbróglio aí, vem a pejotização. Sim, esse é um tema que está muito atual. Vamos falar desse tema muito atual que está na moda aí, que esse programa vai sair já já. Fala para nós. Olha só, Bruno. O que é isso? Explica pra galera, porque tem gente que não sabe nem o que é isso, assim mesmo. Sim. Não por ignorância, porque não estudou sobre o assunto, não se debruçou. Exatamente. Fala aí o que é pejotização. O empresário precisa, Bruno, hoje definir qual a função que ele quer contratar dentro da empresa. Ele quer um profissional do tipo CLT, com horário para chegar, horário para sair, subordinado, que faça exatamente o que ele manda, use uniforme, cumpra a ordem 100%, ou ele quer aquele profissional autônomo que se compromete na entrega de uma tarefa e que não necessariamente precisa ser CLT. Ele assume o risco do negócio e da atividade dele. Esse é o PJ. E esse PJ, ele tem uma expertise, ele tem uma habilidade tão grande que ele sabe que ele vai entregar aquele serviço que foi programado, mesmo não sendo CLT. Algumas empresas vêm contratando alguns segmentos, alguns setores empresariais, especialmente no mármore e granito, como PJ. Por exemplo, os vendedores. No ramo do mármore e granito, a gente vê que vem uma crescente de pejotização, de contratação de PJ para o ramo de vendas. Por quê? Porque o empregado que recebe esse valor, o valor de um comissionamento e tudo mais dentro do contra-cheque, ele também tem um custo muito alto com os impostos. Às vezes, o próprio empregado opta por transformar essa relação de CLT para PJ. Eu já tenho recebido solicitações das empresas em que os gerentes, vendedores falam assim, eu quero ser PJ. O que você consegue fazer para me ajudar? E se você não faz, o seu concorrente está fazendo. Eu só queria que você falasse um pouquinho o que é PJ, porque PJ é pessoa jurídica, né? Uhum. É o acrônimo para pessoa jurídica, a sigla, né? Agora, fala um pouquinho o que é o modelo em si. Porque Entendi. é o seguinte, porque existe, a CLT tem os direitos e deveres. Exatamente. X. A contratação tem outros direitos e deveres. Dá para falar Dá. um pouquinho? Lá na CLT, a gente tem 4 requisitos básicos. O primeiro, pessoalidade. Quem é contratado CLT não pode se fazer substituir por outra pessoa. Segundo, onerosidade. Entrega o trabalho, recebe o salário. Terceiro, subordinação. O empregado ele é subordinado, ele é obrigado a cumprir ordens por parte do empregador, do gerente, do coordenador da área dele. E o último, a habitualidade. Ele tem que trabalhar todos os dias no horário combinado, na jornada combinada. Esses são os requisitos se a sua empresa precisa dessa modalidade de trabalho.
Agora, existem tarefas, existem funções dentro da empresa que você não precisa, por exemplo, de uma subordinação. Você pode dar uma certa autonomia. E aí a gente está falando, por exemplo, de contratação da pessoa jurídica. O que é essa contratação? Você faz um contrato escrito entre a empresa contratante e a empresa contratada. A empresa contratante aponta quais são as obrigações que ela vai cumprir e quais são os direitos que ela vai exigir da outra parte. Então, por exemplo, num caso do departamento de vendas, a empresa contratante, olha, eu vou te entregar o material tal, esse material você vai vender na região na América Latina, você vai atender a região Nordeste, você vai atender... Qual a sua região? Você precisa captar clientes, trabalhar os clientes dessa região. Qual o seu horário de trabalho? Você vai definir. Se você conseguir captar clientes de meia-noite às 5 da manhã e passar o resto do dia todo tranquilo, já tiver feito o que você tem que fazer, tá tudo bem para mim enquanto contratante, desde que você me entregue o resultado. O contrato de prestação de serviço, contrato de pessoa jurídica hoje, ele é muito focado no resultado. Quando você consegue oferecer um resultado para a empresa e você consegue trabalhar questões de autonomia, essa modalidade do contrato de contratação, ela é plenamente lícita. O próprio STF já falou isso. E as empresas podem contratar atividades que estão dentro da sua atividade fim. Então, isso hoje também já é possível. O que nós estamos trabalhando? Em abril desse ano, o ministro Gilmar Mendes, lá do STF, suspendeu o andamento de todos os processos com pedido de vínculo. Porque qual é a sensibilidade dessa situação, Bruno? As pessoas costumam querer o melhor dos mundos. Na hora de contratar, na hora do que foi combinado, querem o salário alto, querem a remuneração alta do PJ. Só incrementar, porque, na verdade, por que alta? Porque quando você é contratado, meu irmão, se você recebe R$ 1.500 lá do salário mínimo, o empregador tem mais uma taxa de 38% em cima de você, que você nem vê esse dinheiro. Ou seja, R$ 1.500, ele paga R$ 2.500 ou até R$ 3.000 por mês por você. Agora, na PJ, o cara fala assim, então tá, eu não vou te pagar todos esses encargos, eu vou transferir esse dinheiro para você, você vai pagar o seu INSS, você vai se virar e vai conduzir a sua vida, correto? Exatamente. Fechei aqui o parênteses. Continua. Quando ele tem essa... Por isso que a remuneração é mais alta. O prestador de serviço, por conta da autonomia, pelo fato dele assumir a responsabilidade em cima do que ele faz e do que ele entrega e ter uma remuneração acima da média salarial daquela categoria, ele tem autonomia para esse relacionamento. E esse relacionamento, quando essa autonomia ela é desenhada no papel, isso se torna um contrato. Em alguns casos, ela já vem sendo reconhecida como válida. Tá? E aí agora, voltando a falar da decisão do STF, em abril de 2025, Gilmar Mendes suspende todos os processos em que está se discutindo se realmente é uma contratação de pessoa jurídica ou se é uma contratação CLT fraudulenta, disfarçada. Todos os processos que envolvem essa discussão, hoje na Justiça do Trabalho, tem uma determinação do STF para se manterem suspensos até que o STF decida quais são os parâmetros de validade dessa contratação de pessoa jurídica. Então, hoje, o que está acontecendo? O que a gente vem vendo aí de entendimento? Até por uma analogia, Bruno, das plataformas de transporte. Uber, 99, iFood. O STF vem conduzindo essa contratação para validar como uma prestação de serviço. Então, a gente, enquanto advogados... O contrário do que os sindicatos querem. Exatamente. Então, mas existem alguns requisitos que eles observam. Algumas decisões que o STF já deu como um contrato válido de prestador de serviço, por exemplo, a pessoa tem que ter a empresa
PJ, pessoa jurídica, constituída antes da contratação. Esse é um requisito. Se você tem a carteira assinada, é dispensado, depois da dispensa você abre um CNPJ, aí você começa a simular uma fraude. Agora, se a empresa, não, eu já trabalho com PJ, eu já tenho um CNPJ aberto e eu quero trabalhar nessa modalidade, existe uma validade de contratação nesse caso. Entendi. Inclusive, o governo atual, as políticas públicas do atual governo queria empurrar por goela abaixo isso aí como uma relação trabalhista, né? Exatamente. E aí, eu não concordo. Você concorda com isso? Não. Claro que não. Na verdade, você quer trabalhar. O cara inventou uma ferramenta que possibilita você trabalhar. Ele não tem relação nenhuma com você, não tem... Você trabalha a hora que você quer. Você pode cancelar a viagem? Claro. Você vai atender quem você quer? Quem você Isso quer. é autonomia. Você pode chegar e falar assim, não tô afim de trabalhar hoje. Exatamente. Agora eu quero ligar meu Uber. Aí como é que tem uma relação de trabalho ali? Pois é. Como é que a Uber é Como seu que patrão? a plataforma vai controlar? Pelo contrário, a plataforma está te dando uma ferramenta para você ganhar dinheiro. Exatamente. Pra você não ficar desempregado em casa. Exatamente. Complicado, né? E aí, Bruno, tem mais uma situação que é importante a gente trazer aqui. Tanto a contratação CLT quanto a contratação PJ, é fundamental que ela seja escrita, porque é esse documento que vai nortear a decisão da Justiça do Trabalho. Como a gente estava falando antes, algumas pessoas de má fé aceitam a contratação da pessoa jurídica, combinam remuneração acima do salário do mercado, assumem o ônus e o custo dessa contratação, e aí depois, na hora de encerrar esse contrato, por motivo qualquer, decide falar que nada disso era real e que tudo era, na verdade, a CLT. E aí o empresário que pagava um valor acima de mercado tem um processo trabalhista com uma base que não é real. Isso é muito perverso. Exatamente. E outra coisa, aí o cara tem 15 anos de mercado, 10 anos, sei lá, tô usando números aleatórios aqui, mas tem muito tempo, 4 anos, 3 anos, 5 anos. Ué, tava tão ruim assim você trabalhar 3, 4, você aceitou por tantos anos ser mal remunerado, agora você descobriu, porque agora que a relação acabou, né? Exatamente. Eu ouvi uma fala do Alexandre de Moraes falando sobre isso. De quem? Alexandre de Moraes, você acredita? Ele falou o seguinte, que, na verdade, o que o STF quer combater é exatamente isso que você trouxe. Na hora de aceitar a contratação, ele aceita a condição de pessoa jurídica, assina ele o papel, aceita a autonomia. Tem um papel assinado dele lá. Ele fala que ele concorda com tudo aquilo e depois, na hora de ir embora, ele quer todos os direitos, ele quer o melhor dos dois mundos. Não pode isso. Não é isso que o STF vem trabalhando. Então, eu entendo, Bruno, que existem casos de fraude, realmente existem, tá? Mas como existem todas as relações, não são só nessas, e também precisa ser dado legalidade e parâmetros para essa contratação da pessoa jurídica. Por exemplo, nós temos aqui uma conexão muito forte com os vendedores, porque eu sou vendedor de carreira, a gente tem um grupo de vendedores aqui. O que é a vida do vendedor? A vida do vendedor, eu sou CLT, né? Fui, né? Naquela época, na minha época. Fui CLT e CLT são a jornada de 46 horas. 44 horas. 44 semanais. Isso, semanais. Aí eu saía às vezes sábado, às vezes eu saía domingo e ficava o dia inteiro viajando, pegava voo, ficava o dia inteiro e tal, fora do meu horário de trabalho, eu não recebia hora extra por isso e rodava o Brasil inteiro, às vezes ficava trabalhando até 10, 11 horas da noite e tal. Aí fizeram minhas contas em cima da CLT lá e deu tudo certo e tal. Aí eu vou agora procurar um advogado para dizer que eu trabalhava as horas extras, eu tenho as provas das minhas viagens, eu trabalhei sábado e domingo. Aí vou no juiz dizer que eu tinha tantas horas. Como é que pode isso? E pior que tem gente que se presta esse papel. Exatamente. Isso é justo? É. Até vindo para cá eu estava vendo esse dado. Horas extras é o recorde de pedidos na Justiça do Trabalho no ano de 2024. Ninguém aguenta. Justamente por quê? Porque, e em alguns casos, Bruno, eu já trabalhei em alguns processos assim, a empresa até paga.
tá? Mas paga por fora do contra-cheque, o que não está certo, mas o trabalhador já recebeu. Goza daquele Ele pagamento. já teve acesso ao pagamento, mas por falta de documentos, a empresa corre o risco de ser condenada novamente. É triste a realidade. Mas, enfim, para isso existem superpoderosos e poderosos como a doutora Renata Zóbrio, que entra em ação e fala, seu juiz, não é assim não, é assim. Aí Exatamente. seu juiz olha e fala, que legal, gostei desse argumento defensivo aqui, defensável. Bom, doutora, acho que falamos bem, acho que abordamos legal, né? Os principais assuntos a gente já tocou. Tem alguma aqui. coisa que você quer botar na baila aí também? Ou a gente esgotou legal, falou legal? Eu acho que é interessante trazer para o empresário a importância de documentar essas relações, Bruno. A gente não pode mais confiar na palavra. Isso já passou. Nós precisamos entender que as relações de trabalho estão ficando cada vez mais complexas, que os trabalhadores têm acesso à informação na palma da mão e que a empresa precisa se documentar. Se a empresa se documenta, ela consegue pelo menos gerar dúvida na cabeça do juiz a ponto de questionar: esse trabalhador fala a verdade ou mente? Existem casos assim que é nítido que a falta de documento poderia salvar um processo aquela trabalhista. demanda. Agora, tem um caso que o cara entrou com veneno para ganhar da empresa e você conseguiu fazer a empresa pagar zero? Isso existe? Existe. É um unicórnio, né? Existe. Você vê de vez em quando. Não. A gente tem alguns casos, assim, hoje em dia tem esses... Depois o cara tem que pagar as suas custas lá? Sim. É? Vou contar um caso aqui que ficou bem emblemático para mim. Teve um trabalhador que foi afastado pro INSS e ficou no INSS. Agarrado lá. Na verdade, depois de um tempo, 2, 3 anos, o INSS foi e liberou o benefício. Olha, não tem mais direito a benefício, volta a trabalhar. Só que o cara não quer mais voltar, né? Ele acostumou com aquela vidinha ali, né? Pois é, então ele não quer voltar. Quando a empresa tomou ciência que ele não estava mais recebendo benefício, chamou ele para voltar para o trabalho. Fez aquela divulgação no jornal lá? Não, mandou uma mensagem. Nós mandamos mensagem no WhatsApp e ele respondeu que ia voltar. Eu falei assim, vai voltar? Então vamos fazer o exame de retorno ao trabalho para saber se você está voltando legalzinho, né? E aí foi ali que é o pulo do gato. Ele não foi no exame de retorno ao trabalho. Falou que tinha passado mal no dia e tudo mais. A empresa vai e marca a segunda consulta. Não vai. Na terceira consulta, ele confessa para a empresa: estou morando em outra cidade. Eu não consigo mais voltar para Cachoeiro, para trabalhar em Cachoeiro. Então, não tem como eu voltar. Olha, você está ciente? A empresa marcou 3 oportunidades para você retornar e a empresa quer que você retorne. Passado 30 dias, ele não volta a trabalhar. Abandono de emprego, justa causa. Ele vai para a justiça. A empresa foi muito pesada comigo. Depois de anos de trabalho, eu estou doente, a empresa ainda me manda embora por justa causa. E aí nós comprovamos todo esse processo. De que a empresa tentou fazer o cara voltar e ele não quis. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Ele teve que pagar as custas. Ele teve que pagar as custas e mais. Estava devendo o plano de saúde para a empresa ainda, parte do trabalhador. Então, ele também foi condenado a ressarcir esse valor para a empresa. Bonito. Aí são situações, Bruno, que a gente começa a entender que existe um fio de esperança. Mas existe, com certeza. Bom, e um dos fios de esperança é a gente estar aqui produzindo esse conteúdo, né? Para dar voz ao advogado, dar voz a qualquer você. Eu tenho minhas brincadeiras aqui, eu tenho minha visão de mundo, visão política, eu vou sempre defender, minha opinião. Isso aqui, se a gente perder a possibilidade de se expressar, a gente está lascado. Você não gostou? Mas eu penso assim. Agora, nós somos plurais aqui, não é? A gente aqui na cadeira, na bancada, não tem esquerda, não tem direita. A gente quer ouvir boas conversas, bons bate-papos, bons argumentos, boas construções de raciocínio, lógicas. E eu tenho sido muito feliz com os convidados que eu tenho trago aqui. Eu acho que essa conversa de hoje ela é
muito relevante, né? Sim. Logicamente que aqui não é uma bancada acadêmica para a gente ficar falando de temas de incisos e recisos e da Constituição e nem da rebimboca da parafuseta. Eu vou falar, a gente está aqui para falar, dar uma visão generalista de como está essa área, esse mercado, né? Agora, me vem à mente aqui agora, a gente também teve uma mudança muito profunda a partir da pandemia, né? Porque Sim. entrou um agente novo nesse processo trabalhista aí, nas relações de trabalho, que é o tal do home office, não é verdade? Exatamente. O home office, ele veio, deu gostinho pro camarada e depois, como é que faz? Eu vi uma funcionária pública concursada numa bancada de sindicato ou de alguma coisa, de um plenário qualquer, não sei aonde, reclamando, achando ruim porque a estatal que ela trabalhava lá mandou voltar pro posto de trabalho pelos direitos de trabalhar no home office. E, cara, lascou o cano agora. Entrou esse ingrediente novo aí, né? Que também, né? Aconteceu, né, lá em 2020, foi a única solução. As Pra fazer empresas o quê? tinham demandas, a pandemia impediu o contato físico, então essa era a única oportunidade que a gente tinha, a única forma. Só que 2025 isso tudo passou. As empresas hoje comprovam por meio de estudos, Bruno, que o home office, em muitos casos, É um desastre. é improdutivo. Você vê, acompanha aí que grandes multinacionais estão convocando. A gente teve recente, né? O Itaú demitiu um grupo agora, acho que de mais de 100 empregados que trabalhavam em home office simplesmente porque eram improdutivos. Não, e as próprias empresas de IA, né? De Sim. tecnologia, né, as big techs. Exatamente. Você trabalhar em casa, você trabalhar no home office, exige uma disciplina que não é todo trabalhador que tem. E também depende da função. Agora, tem profissão que provavelmente tão cedo não vai sair do regime CLT, né, cara? Porque ali configura uma hierarquia, você tem que cumprir jornada, não tem jeito, né? Por exemplo, o operador de ponte, o Área de cara de produção. produção. Isso é que muito você vai tirar difícil. esse cara? Vamos botar um PJ no cara? Até pode, mas deixa o cara na CLT lá, muito dá a arriscado. garantia dele. E tem também uma outra coisa, né? Do outro lado, tem as pessoas que dizem que o PJ, né, a pessoa jurídica, ela não tem proteção de direitos. Mas tem, pô. Eu faço ressalva em relação a isso. Tem, Existem várias ferramentas de proteção. Não necessariamente precisa ser um pagamento de férias, de 13º ou de fundo de garantia. Existem seguros, existem previdências Inclusive, privadas. Nós temos o nosso parceiro aqui, o Gustavo Mairink, da Prudential. Eu já estou Exatamente. fazendo o merchan dele aqui, que ele é o nosso patrocinador. A gente tem, você é cliente dele lá também. Sim, né? sim. Então, o Gustavo tem um trabalho gigante. Eu nem sabia que o seguro servia para você, né, fazer tanta coisa como se pode fazer, né? Exatamente. Então você tem uma previdência privada, você tem um seguro de vida, você tem várias ferramentas hoje para proteger essa pessoa e essa família. Perfeito. Então você tem uma visão CLT, é óbvio que nós estamos tratando de casos e casos, mas em determinadas situações comporta esse tipo de contratação. E é isso que o empresário tem que ver. Quando você está diante de um profissional que consegue trabalhar com autonomia e te entregar resultado, isso é muito importante. E ele vai se sentir valorizado também, Bruno. Agora, Roberta, já teve caso que chegou na sua mão? Lógico, não vamos expor ninguém aqui, de alguma empresa que já era seu cliente ou te procurou para você defender e não era seu cliente ainda. Quando você olhou aquilo, você olhou assim, você falou, não tem condição isso aqui. Tem, Você sempre fala, tem. meu irmão, aqui você tá errado mesmo, Sempre tem. não tem o que fazer. É E só eu costumo esperar falar uma coisa, entrar Bruno. o grosso, como dizia. É verdade. E eu costumo falar muito uma situação. Eu sei que existem muitas, né, pessoas, diversos tipos de caráter e personalidade. Mas eu quero te dizer que a maioria dos empresários erram sem querer errar. Eles erram por não saber. Pela falta de informação mesmo. Você conversa com um empresário e você fala assim, se eu tiver que pagar, eu vou pagar. Essa é a minha obrigação, eu tenho que pagar, eu vou pagar.
dificilmente você vai encontrar o cara assim, é direito dele? Deixa ele pra lá, deixa ele com o problema dele. De maneira nenhuma. De jeito nenhum, a gente tá falando de pessoas de boa fé, pessoas que querem acertar. Só que como a nossa legislação é uma legislação que nem sempre te dá subsídio e informação de forma acessível, como você vai aplicar isso na prática dentro do seu negócio, você faz achando que está acertando, só que na verdade está errando. Você está se lascando. Bom, eu vou falar das empresas que acreditam nesse projeto aqui. Tá na agulha aí, queridão? Romário Rosa. Romário Rosa é um artesão aqui da nossa cidade que tem uma oficina, que tem um ateliê, que tem um estúdio, o nome mais bonito que você quiser escolher, produzindo essas obras de artes aqui, ó, como esse elefante lindo, maravilhoso, feito em mármore, todo produzido. Isso aqui é tudo artesanal, até as dobras da bundinha do elefante tá aparecendo aqui, ó. Para mim? Aí, ó. Até a dobra da bundinha do elefante tá aparecendo aqui, ó. Isso aqui é um trabalho de artesanato, é um trabalho de alta qualidade, né, manual, todo feito em pedra. Então, Romário Rosa Stones é o parceiro ideal para você comprar aquele presente bacana para você dar para alguém, né? Gostaria de ter um elefante desse em algum lugar da sua casa lá? Muito bonito. Romário Rosa Stones. Pin Academy. A Pin Academy traz para Cachoeira Itapemirim região os melhores cursos de aperfeiçoamento da região. Para nós ter a Pin Academy aqui é um prazer muito grande. Performance Ferramentas Diamantadas. A Performance tem um conjunto completo dos melhores equipamentos para você, na sua empresa, no seu negócio. Investe Mais. Está pensando em consórcio? Está pensando em ter um consórcio próximo e pertinho de você? A Investe Mais é a solução. Incomil. A Incomil é uma empresa especializada em produzir todos os equipamentos para você fazer o tratamento dos seus efluentes, ou seja, dos resíduos sólidos que emanam da sua produção. Sabe aquele pozinho da pedra lá? A Incomil tem todo um equipamento, tem toda uma estrutura que ele faz para poder captar aquele produto e beneficiar para entregar prontinho para você, sem degradar a natureza. Ligue e entre em contato com a Incomil. Envelope Mais, empresa brasileira referência em envelopamento de blocos. A Envelope Mais é referência nacional quando se fala de proteger o seu material para chegar na indústria e você ter ele lá prontinho na sua mão. Cecília Tower. O Cecília Tower é esse prédio magnífico, o primeiro prédio de alto padrão que será construído ali no balneário de Itaoca, Itapemirim, aquele balneário lindíssimo que não tinha um empreendimento de alto padrão. O Cecília Tower é nosso parceiro, nós somos o canal oficial de comunicação do Cecília Tower. Gustavo Mairink Prudential. Gustavo Mairink leva até você aquele seguro que você precisa ter para se proteger, para dar segurança à sua família, a todos aqueles que você ama, que estão próximos a você. Você é empresário também, pode contratar o Gustavo Mairink para você. Casa Boa Vista é a nossa estrutura aqui. Você gostou da nossa estrutura aqui? Linda, parabéns, bacana? Bruno, muito bonita. Essa é a nossa querida Casa Boa Vista, onde você tem aí a Casa Boa Vista pertinho de você para eventos corporativos, para você passar um final de semana de lazer aqui. Várias funcionalidades aqui na nossa estrutura. E, por fim, a Atlas Mármores. Está pensando em comprar um material maravilhoso, uma pedra bonita, lindona aí, que vai fazer a beleza na sua sala, aí, no seu empreendimento. A Atlas Mármores está com você para o que der e vier. Você é marmorista, você é depósito, você é arquiteto. Falei da Pin Academy aqui, falei de todo mundo que está com a gente, as empresas que são parceiras do projeto Pó de Pedra. Bom, doutora Roberta Zóboli, eu acho que a gente tratou de bastante coisa. Sim. Quero que você volte aqui mais vezes com essa sua inteligência, sua intelectualidade, seu conhecimento e a sua beleza, que a gente não pode deixar de falar, porque a gente tem que dar honra a quem tem honra, né? Os atributos que estão aí, a gente tem que dar valor. Doutora Roberta, dê uma palavra de encerramento aí para os seus clientes, para os empresários do setor, para os funcionários do setor. Dá uma palavra bacana aí sobre o seu tema para a gente encaminhar o encerramento do programa. Bom,
Obrigada, Bruno, pela oportunidade. Obrigado ao Pó de Pedra por me receber aqui. Eu fico muito feliz de trazer esse assunto. É claro que as relações de trabalho, elas precisam mudar o seu formato. Hoje, uma relação de trabalho não existe mais aquele que manda e só aquele que obedece. As relações de trabalho, elas precisam se pautar numa parceria, numa reciprocidade. Então, o meu objetivo aqui, para encerrar esse podcast, é falar para você, seja você empregado, seja você o empregador, olhe o outro lado dessa relação de trabalho como uma relação de parceria. Você que é empresário não vai conseguir atingir seus resultados, seus números, sem uma equipe forte, competente e talentosa. Por outro lado, você que é trabalhador também não vai atingir os objetivos que você tem com seus filhos, sua família, de forma lícita, se não for por meio desse trabalho. Então, valorize essa parceria. Entenda que do lado do empregador existe uma pessoa que vive conflitos, que vive problemas da mesma forma que você, empregado. No seu mundo, na sua realidade. Os problemas dos empresários, né, Bruno? Nós que lidamos diretamente com eles, existem vários e vários aí que não conseguem lidar com essa sobrecarga, com essa pressão, e a equipe é exatamente aquele braço que falta para você atingir esse objetivo. Então, o meu recado seria esse. Vamos começar a olhar essa relação de trabalho como uma parceria ganha-ganha, onde eu ganho com o seu trabalho, o seu talento, e você também ganha com a sua remuneração, com o seu reconhecimento. As relações de trabalho duram mais, são mais produtivas, as que têm esse sentimento como base. Muito bem. E lembrando a você que de repente é colega de profissão aí da doutora Roberta, que é advogado, ou você que é jurista de alguma área, está assistindo esse programa, o Pó de Pedra Jurídico é o único programa, até que, salvo engano, se apareceu um hoje ou amanhã aí, mas é o único programa do Estado voltado para o mercado jurídico, tá? É importante a gente falar isso. Não tem ninguém gerando conteúdo sobre a área jurídica do Estado, não. A gente está aqui, né, semanalmente, constantemente, frequentemente, gerando conteúdos para falar com você, amigo advogado, você que é estudante de direito, professor, você que é acadêmico, né, você que é promotor de justiça, juiz. Falta trazer um juiz aqui, né? Temos que trazer um juiz. Estamos na falta aí mesmo. Tem que trazer um juiz aqui. Não trouxemos, mas tem até um juiz aí na pauta, mas juiz geralmente gosta de se pronunciar nos autos, né? Ele não gosta de se pronunciar nos podcasts. Muito embora o mundo está tão moderno, né? Verdade. Que tem juiz se pronunciando também fora dos autos. E a gente entende, eu acho que comunicação está aí para ser comunicada. Bom, você que está assistindo o canal e ficou até aqui no final desse programa, que às vezes você assistiu só um pedacinho. Mandar um recado aí, um abraço aí pro Ézio e pra Andréia, que são nossos fãs. Eu achei que você ia mandar pro Dr. Jamilson de novo, que já é a terceira vez. Também, Dr. Bernardo Farjado, nosso juiz amigo também. Dr. Bernardo Farjado, juiz amigo. Tinha um juiz que jogava basquete com a gente lá, como é que é o nome dele? Era o Dr. Wagner. Dr. Wagner? Não era Wagner, não, era outro nome. Era um nome diferente aí. Mas como é que é o Dr. Jamil, Dr. Ézio, mais quem? Não, o Ézio e a Andréia, casal que são nossos Ézio e fãs. André, casal fã do Pó de Pedra, já tem até uma figurinha, eles imprimiram uma figurinha, colaram na geladeira, todo dia dizer minha cara lá, sorrindo assim. Ó, tem um fã nosso de São Paulo que assiste a gente todo dia. Vou mandar um abraço pra ele. Marcelo Locke tá vindo hoje, quer vir aqui me ver. Que legal! Tá vindo aqui, mandou mensagem, me assiste todo dia indo trabalhar no metrô. Ele deve estar assistindo esse programa aqui no metrô muito agora, bacana. Na hora dessa. E Marcelo Lopes tá vindo aqui, ele ficou tão emocionado comigo, quer me dar um beijo na bochecha. Bruno, falei com ele que eu sou heterossexual. E não pode deixar de falar o sucesso que foi o churrasco dos vendedores, né? Rapaz, o churrasco dos vendedores é uma coisa mais linda do mundo. Só não veio quem não veio. Perdeu quem não veio. Não é não, Jorge? É isso mesmo. É isso mesmo, cara? Fala um pouquinho em inglês. Manda um alô em inglês pra galera aí, velho. What's up, guys? How are you guys doing? É isso aí, pô, entendeu? É isso aí. Cheers, guys. E a doutora Roberta Zoboli encerra com a gente aqui essa parte, a primeira de muitas. Eu quero trazer essa mulher aqui mais vezes, que ela tem uma vibe positiva. Você que é empresário, que é atendido pela doutora Roberta, eu sei que você tem uma assessoria jurídica muito feliz. Parabéns para você pela escolha da doutora Roberta Zoboli.
Obrigado, doutora. Curta, comente, compartilhe, interaja com o nosso conteúdo. Volte mais vezes. Nós temos vários episódios aqui falando sobre vários temas jurídicos. Tem outros temas legais também. Tem o doutor Wilson Márcio Depes aqui, que deixou um programa brilhante pra gente. E volte aqui porque a gente precisa de ter você. A gente faz esse programa pra você. Porque aqui com a gente falar de pedra ficou mais leve! leve. Valeu, galera.